No vídeo de hoje eu vou substituir o campo Rollup pelo novo Fórmula 2.0 no Notion. Eu vou apresentar um pouquinho da sintaxe das fórmulas e vou apresentar um projeto básico aqui, ó, que eu já criei aqui um projeto e tarefa. Sim, é bem simples para a gente poder simular algumas das etapas que a gente vai fazer. Então eu vou usar as funções filter, map, filter e let's. E depois, por fim, eu vou criar um label totalmente automatizado. Esse vai ser o resultado final da parte do projeto, com todas as tarefas, com todas as coisas pendentes, beleza? Então vamos lá. Para poder criar o Rollup, eu criei dois exemplos para a gente poder comparar um com o outro. Eu vou até apagar essa fórmula aqui, para a gente poder começar do zero e montar junto. Então, o que é isso aqui? Eu tenho uma ligação entre projetos e tarefas, onde eu tenho um Rollup que eu já associei à tarefa, a propriedade concluído e peguei todos os checkboxes, só para poder ser bem visual. Tá? A gente poderia pegar qualquer outro tipo aqui de propriedade, mas eu escolhi o checkbox só para a gente poder ter um visual sobre o que a gente vai contar aqui. Então, só para ficar claro aqui, quando eu marco uma tarefa como concluída, ele já automaticamente puxa aqui. Então, só para poder mostrar que eles já estão ligados uma coisa na outra. Então, como é que eu faço isso aqui para trazer? Na função no Fórmula 2.0, o Notion tem essa aqui, ó, esse map. O map ele permite você pegar um campo e pegar através desse campo uma propriedade qualquer. Tá? Então ele cria uma lista, né? Primeiro parâmetro, são dois parâmetros que ele passa. O primeiro parâmetro é uma lista e o segundo parâmetro é o campo que você quer colocar. Você pode pegar até mais de um campo se você quiser montar no final das contas, coisa que o Rollup não faz. Mas vamos lá. Como é que eu faria esse mesmo resultado? Como é que eu teria esse mesmo resultado através de fórmula? Simples. Eu vou digitar map, que é a função, e vou passar qual é o campo que eu quero. No caso é tarefas, e repare que o Notion agora ele tem esse autocomplete. E para eu poder já selecionar, repara que tarefa já está em cinza, tá vendo aqui, ó, já está cinzinha. Eu só preciso apertar essa tecla que está aqui, que é o Enter. Pronto, já peguei o campo que eu quero manipular. Agora eu vou passar o segundo parâmetro, separado por vírgula, e vou dizer que é o seguinte, current, ou seja, para cada um, lembra que eu falei que ele pega uma lista, para cada item da lista, pega para mim o campo concluído. Pronto, fechei parênteses e olha lá, ele já trouxe para mim, todos eles estão vazios, esse é o resultado. Tá? Então o Notion ele tem uma simulação, né, uma pré-renderização do resultado da sua fórmula. É aqui também que ele vai mostrar se você tiver algum erro na fórmula, ele vai te dizer onde é que está o erro. Então eu vou clicar em concluído e agora eu tenho a mesma coisa. Vamos ver se funcionou. Quando eu marco aqui em concluído, ele marcou aqui, marquei em concluído, ele marcou aqui. Perfeito. Então a primeira parte do Rollup, eu faço o Rollup com fórmula em uma linha. Simples assim. Vamos para a segunda etapa. Agora eu quero simular uma outra propriedade, uma outra possibilidade do Rollup, que é, através do Rollup, eu peguei ali a tarefa, concluído. E eu mudei essa parte, ao invés de show original, que é esse que está aqui, eu troquei para o unchecked. Então ele contou para mim quantos eu tenho não marcados, quantas tarefas, nesse caso, nesse nosso contexto, quantas tarefas ainda não foram concluídas. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, basicamente a gente vai usar a mesma ideia, tá? Então eu tenho tarefas, e eu vou lá, separo por vírgula, current, e eu vou pegar o mesmo campo, claro, concluído. Bom, até aqui tudo certo. Só que eu preciso contar e eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso filtrar pelas apenas as que não foram feitas, que não foram marcadas, certo? Então, para isso eu vou usar uma outra função chamada filter. Então, antes até de eu seguir para o filter, deixa eu apresentar para você aqui, ó. Então, o filter ele tem o map, então tem o filter. E ele aceita eu passar um parâmetro que eu vou filtrar. Na verdade, ele aceita vários parâmetros, mas aqui, ó. Então, o que eu quero filtrar? Então, eu estou filtrando pelo resultado atual igual a falso. É exatamente o que a gente vai fazer aqui embaixo. Então, voltando para a fórmula, repara também que, apesar de eu não ter salvo aqui, ele manteve a minha fórmula, tá? E já mostrou que está faltando coisa aqui no filtro. Então, eu vou dizer, ó, agora que eu quero pegar a cada linha, verifica se essa linha que eu estou pegando, ela é falsa. Ok? E aí, olha só, ao invés de trazer 3, ó, se eu apagar essa parte, ele me traz os 3. O primeiro está marcado. Mas, quando eu boto o filtro, agora ele está trazendo somente 2 caixinhas. Legal? Só que não é isso que eu quero. Eu também quero saber o número. Né? Então, para isso, eu vou usar uma outra função chamada length. Pronto. Agora repara que o 2 já vai estar aqui. Feito. Então eu já consigo fazer esse Rollup
exatamente igual a esse através de uma linha de código, usando diferentes coisas aqui, diferentes funções aqui. Só que se eu quiser também estar muito confuso para mim, eu poderia quebrar isso aqui em linhas para tornar tudo isso mais fácil. E como eu não sou muito habituado com fórmula, talvez eu faça sentido falar assim, olha, o que eu faço aqui? O Notion agora me permite colocar códigos no meio. Então eu posso colocar aqui, ó, filtra pelos campos marcados como falso. Ou pelos campos, na verdade, eu vou botar aqui, ó, desmarcados. E aqui embaixo eu vou colocar um outro comentário. Conta quantos registros foram retornados. Pronto, agora já fica um pouquinho mais fácil de eu lembrar, ou alguém que for mexer no meu código, depois olhar meu template, vai olhar e falar, o que ele fez aqui? Bom, ficou fácil de fazer. Agora é o seguinte, para tornar, até então eu só troquei 6 por meia dúzia, né? Então vamos começar a ver um pouco mais de prática aqui da vantagem do Fórmula 2.0 em relação ao rollup. Se eu quisesse criar, né, esse tipo de resultado aqui, ó, uma tarefa realizada, 2 tarefas pendentes, no rollup eu teria que criar 2 propriedades, uma para poder puxar todos os rollups pendentes, outra todas para puxar todos os rollups, todas as tarefas que estão para serem desenvolvidas e as concluídas. E, por fim, eu teria que fazer uma fórmula para poder combinar os dois. Mas olha só, com o Notion 2.0, com Fórmula 2.0, a gente pode recriar tudo isso do zero e ainda formatar. Para poder fazer isso, eu já deixei uma colinha aqui dos passo a passo que a gente vai fazer hoje. Então eu vou carregar os números totais de tarefas pendentes, vou carregar o número total de tarefas feitas, vou otimizar o código um pouquinho para você ver como é que a gente pode usar, para não ficar muito confuso, e vou criar uma mensagem também. Se a tarefa for uma só, vai ser tarefa pendente, se forem 2 tarefas, seriam tarefas pendentes, tá? E vou criar uma formatação para poder tornar mais bonito o nosso template, beleza? Então vamos lá. Esse aqui eu já colei, então eu deixei uma fórmula aqui e na verdade não tem fórmula, só tem um texto para ajudar a gente, para guiar a gente aqui nesse processo, tá? Então a primeira etapa, eu vou pegar o valor que eu quero trazer. Então eu vou apresentar para vocês um novo contexto antes de eu entrar nisso aqui, chamado let. Let's in let, tá? Essa função aqui, ela permite com que a gente armazene algum resultado para não ter que ficar reutilizando e reescrevendo o código de novo. Então a diferença de um para o outro é que o let, ele permite criar uma variável e a sintaxe dele eu tenho o nome dessa variável, o valor que eu quero colocar e a forma com que eu quero exibir. Tá? Então trocando em miúdos, porque às vezes a documentação é meio complexa, basicamente eu tenho o valor de uma variável, o que eu quero fazer, que eu vou guardar dentro dela, o que eu quero guardar dentro dela e como é que eu quero exibir esse resultado depois. E o let's é exatamente a mesma coisa. Eu tenho o nome da variável, um valor, um nome, um nome e um valor separado por vírgula até quantos eu quiser. E depois eu posso pegar e formatar a minha exibição. Beleza? Vamos ver isso aqui na prática, como funciona. Vamos construir essa parte aqui desse relatório. Então eu já deixei aqui já pré-estruturado tarefas e essas informações, só que eu vou ter que recriar do zero. Então eu vou apagar essa parte e vou deixar só o comentário. Comentário é tudo que está entre esse barra, asterisco, barra, e tudo que está dentro desse bloco não aparece no código, não interfere no código, tá bom? Então vamos recriar essa fórmula, a gente já sabe como é que faz. Map, eu vou pegar tarefas, eu vou passar o parâmetro do current, né? E vou pegar o campo que eu quero, concluído. Ok, legal, funcionou, já estou trazendo as funções aqui, mas eu quero filtrar, eu quero só o número. Então eu quero filtrar o current, as tarefas, né, que não estejam concluídas. E eu quero saber qual é o tamanho delas, ou quantas são. Pronto, 2. Então essa aqui, ó, eu estou pegando falso, tá vendo? Então significa que o que eu estou pegando aqui, na verdade, deixa eu comentar aqui. Esses aqui são tarefas pendentes, certo? Então tem as tarefas pendentes que estão aqui. Toda vez que eu quiser buscar a tarefa pendente, eu teria que escrever esse código gigante. E aí por isso que eu vou agora utilizar o let's. Não o let porque eu vou criar mais de uma, tá bom? Então o que seria agora? Como é que funcionaria isso aqui? Se eu já sei que isso aqui são as tarefas pendentes, eu posso dizer que são as tarefas pendentes, vírgula, e passei essa função. Pronto, então agora eu armazenei todas as tarefas pendentes, né, essa fórmula gigante aqui dentro dessa variável tarefas pendentes, certo?
E agora eu posso fazer a mesma coisa. Então, para ficar até mais fácil, eu poderia copiar e colar, mas eu vou criar de novo, só para a gente poder se habituar a usar isso. Então, agora eu quero pegar tarefas concluídas, que vai fazer a mesma coisa. Map, tarefas, current, concluída, filtra. Quando current, agora eu quero que ele seja true. Agora eu quero que seja o contrário, tá? Então eu quero que seja marcado. Ponto length. Por enquanto eu vou botar só mais um parâmetro aqui e vou mostrar o resultado. Então, como é que agora é o terceiro parâmetro? Lembra que eu coloquei que o terceiro parâmetro é como que eu quero visualizar isso, certo? Então agora eu vou pegar aqui, ó, tarefas pendentes, só para poder ficar simples a gente poder ver. Tarefas pendentes. Vou botar um tracinho entre elas. E vou botar tarefas. Oh, desculpa, faltou um sinalzinho demais aqui. Tarefas concluídas. Pronto. Para finalizar, eu preciso fechar o Let's. Agora eu consegui colocar a tarefa pendente, um tracinho com as tarefas concluídas. Então já tenho essas duas informações aqui. Então eu posso combinar essa informação. Então eu tenho aqui o total de tarefas. Vamos começar com ele lá. Então vou construir a minha mensagem de tarefas. Então vou escrever tarefas. Ok. Vou adicionar esse tarefas com esse código aqui contra barra N, o que significa que ele vai pular de linha. Tarefas pendentes, mais, eu vou colocar o texto aqui. Vou deixar assim por enquanto, tá? Tarefas pendentes. Beleza. Vou adicionar o contra barra N e vou agora fazer as tarefas concluídas. Então, tarefas concluídas. Esqueci o sinal demais aqui em cima. Tarefas concluídas, concatenado com tarefas concluídas. Será que deu certo? Vamos ver? Aqui, ó, no preview, ele não mostra a quebra de linha, mas você vai ver ali no card que ele vai funcionar. Então, ó, agora eu tenho aqui, ó, embora esteja igual ao que estava antes, agora eu posso marcar e desmarcar. Ó. Tenho 0 tarefas pendentes, eu tenho 3 tarefas pendentes e 0 tarefas marcadas. À medida que eu marco aqui, já virou dinâmico, tá certo? Mas eu quero melhorar isso aqui. Vamos lá. Como é que eu poderia melhorar isso aqui? Primeiro que, se tiver uma tarefa pendente, ele está marcando uma tarefa pendentes. Eu não quero isso, eu quero mudar. E eu quero começar a armazenar algumas coisas aqui que ficam melhores para mim. Label tarefas pendentes. Agora eu vou fazer if. Eu quero saber se tarefas pendentes é igual a 1. Então o label vai ser tarefa pendente. Se não, se ele for maior que 1, vai ser tarefas pendentes. Ok. E coloco vírgula. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Para o label tarefas concluídas. Separo por vírgula. Se tarefas concluídas igual a 1, então tarefas concluída. Oh, desculpa, tarefa concluída. Tarefa concluída. Se não, tarefas concluídas. Fechei o if, coloquei a vírgula. Então vamos lá ver se funcionou. Então tem tarefas pendentes 1, aparentemente... Ah, claro. Agora, pessoal, ao invés de eu usar tarefas pendentes aqui, olha que legal, eu vou usar o label. Eu vou pegar aqui e vou usar o label tarefas pendentes. E aqui eu vou usar o label tarefas concluídas. Pronto. Então agora eu tenho uma tarefa pendente, 2 tarefas concluídas, e se eu desmarcar, ó, marquei 0 tarefas concluídas, uma tarefa, e eu não tenho esse espaço. Vamos criar esse espaço aqui, ó.
Então aqui no label tarefas concluídas, no label tarefas pendentes, eu posso criar esse espacinho aqui, ó. Ops. Pronto. Então agora eu tenho lá 3 tarefas concluídas, 3 tarefas pendentes e assim vai. Vamos um pouquinho mais adiante, tá? Eu poderia pegar esse texto que está todo marcado aqui, por exemplo, e ao invés de eu colocar esse /n, que é o que eu estou pulando de linha, lembra que eu falei que esse /n aqui, ele pula de linha? Eu vou transformar, vou otimizar esse pedaço desse código e vou fazer isso automático. Então eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar na verdade uma lista, né? Então deixa eu apresentar aqui muito detalhe. Eu posso colocar tudo dentro de uma lista e usar uma função chamada join. E o join eu vou usar esse /n. Então o que o join faz? Ele vai combinar tudo que está dentro dessa lista e separar eles por esse parâmetro que eu passei, que no caso é quebra de linha. Então como é que eu vou pegar isso aqui agora? Eu peguei todos esses conteúdos que estão aqui e a lista ela é separada por vírgula. Então cada parâmetro está separado por vírgula. Então agora eu tenho essa lista com esses 3 parâmetros, certo? Eu vou tirar esses daqui e vou colocar aqui dentro. E agora, ao invés de digitar aquele monte de coisas, eu tenho o mesmo resultado com bem menos código. Tá ok? E se eu quisesse mudar aí, talvez, a formatação dessas letras, por exemplo. Então eu poderia chegar aqui, ó, Style, e posso colocar aqui Bold. Então todos os textos já ficaram em negritos. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer um style diferente. Eu quero, quando seja do pendente, eu quero que ele seja de um tipo de estilo, e quando ele estiver no tarefas concluídas, ele seja uma outra cor diferente. Tá? Será que dá para fazer isso? Vamos ver se cabe aqui dentro. Ó, então eu tenho a primeira parte da lista, tarefas pendentes, tarefas concluídas. E eu tenho agora aqui a tarefa normal. Quando eu tenho isso aqui, eu posso criar um style, se eu quiser individualmente, e posso chamar aqui, ó, blue. Pronto. Então agora tarefas ficou em azul, tarefas pendentes ficaram em laranja. Então eu poderia colocar aqui, ó, ponto style orange. E aqui ponto style orange. Pronto. Então minhas tarefas ficaram pendentes, ficaram em laranja. As que estão concluídas, por exemplo, eu posso colocar em verde. Qual o princípio? Mesmo. Ponto style green. E aqui ponto dot style green. Pronto, acabei de criar meu controle de tarefas, né, coloridinho. Só que eu poderia melhorar esse código, tá, pessoal? Então, lembra que a lista, ela permite colocar coisa aqui dentro? Eu poderia, né, pegar isso aqui, ó, tarefas pendentes, pegar essa parte do style que está aqui, separar ele por vírgula e considerar que isso aqui é uma lista e aplicar o mesmo estilo para os dois. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui para as tarefas concluídas. Ó. Eu vou pegar essa parte, vou transformar ela em lista. E agora eu vou aplicar o mesmo conteúdo com bem menos código. Olha lá, ficou bem mais simples, né, pessoal? Na verdade, talvez esteja muito avançado se você não entende de programação ou coisa assim, mas você vê que está passo a passo. A gente pode simplificar escrevendo menos e menos e menos. Poderia até escrever menos ainda do que isso, mas eu acho que vai ficar mais complicado para poder apresentar tudo isso. Então agora está mais ou menos isso. Então eu tenho todas as tarefas. Apresentei tudo que está aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e até a próxima.